Olá você, como você está? Tudo bem? Que alegria cumprimentá-lo, mandar um grande abraço para você de toda a sua TV Novo Tempo, em especial da equipe aqui do Saldo Extra. A alegria, a honra que nós temos de ter a sua companhia, de ter você ao nosso lado. Na verdade, como eu sempre digo, você é a razão de tudo que nós fazemos aqui. Nós não apenas preparamos programas com muito amor, com muito carinho, mas presentes também. Olha aqui o presente do Saldo Extra da Novo Tempo para você, a revista Saldo Mais. Eu já quero dizer que essa revista é um estudo bíblico. É isso mesmo. Vamos tratar do assunto de finanças com base em versos da Bíblia. O que a Bíblia tem a dizer para nós a respeito de finanças pessoais? Existem muitos conselhos sábios e você vai saber o plano que Deus tem para a sua vida na questão financeira, dentro da sua casa, como você lida com o dinheiro fora de casa e também no relacionamento com ele. Acesse o nosso blog novotempo.com/saldoextra, você vai encontrar lá a imagem dessa revista, clique, faça o seu cadastro e você vai receber gratuitamente em sua casa. Além de convidá-lo a você acessar o blog para pedir este presente do Saldo Extra, interaja com a gente, coloque ali a sua pergunta, a sua dúvida, a sua observação, comente o que o Saldo Extra trouxe de positivo para a sua vida e nós vamos compartilhar aqui, motivando e incentivando muitas outras pessoas a estar ao nosso lado também. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/saldoextra, acompanhe as nossas notícias no Instagram e também no Twitter, @saldoextra. Nós queremos que você esteja ao nosso lado através das redes sociais a cada dia e você vai encontrar dicas, notícias do seu programa de educação financeira de cada semana. E que Deus muito te abençoe. Colocando os nossos conselhos em prática, você com certeza será muito bem sucedido. Como eu falei aqui de perguntas, estimulando a você a interagir com a gente e mandar a sua pergunta, nós vamos dedicar o programa de hoje a esclarecer dúvidas e dar aqui algumas dicas e alguns conselhos para pessoas que estão passando por dificuldades. E se esse não é o seu caso, fique ligado com a gente, porque você pode ter um amigo, um familiar que precisa de uma ajuda e você compartilha com eles aquilo que vamos falar aqui hoje. E quem sabe a dúvida ou a pergunta que vamos ler aqui não seja a sua dúvida também. Portanto, fique ligado com a gente. Nós temos aqui algumas perguntas interessantes e, como eu disse aqui, pode ser útil para a sua vida financeira. A primeira pergunta vem de um amigo que está vivendo na África, o meu colega Irineu Koch, ele acompanha o Saldo Extra. Eu quero mandar um abraço para você, Irineu. A pergunta dele é o seguinte: como mandar dinheiro para meu filho que estuda no exterior? No caso dele, está dizendo aqui é no Peru. As taxas bancárias são altas. Tem uma dica? Abraço da África. Irineu e colega telespectador na Novo Tempo, se você tem um filho que estuda no exterior, a forma segura e econômica de você mandar esse dinheiro para o seu filho é você mandar para a instituição educacional onde ele estuda. É isso mesmo, você solicita lá junto à instituição, existe um código SWIFT que identifica o banco e você faz o depósito na conta daquela instituição. Os valores certamente não serão muito altos e a instituição pode passar este valor para o seu filho, creditando, abatendo ali na conta dele, e as instituições que recebem filhos de outros países, alunos de outros países, eles inclusive recebem recursos e através da tesouraria da instituição passa para o aluno para ele cobrir outras despesas com a sua vida financeira escolar fora do Brasil. É claro que vai haver sim uma despesa bancária, uma taxa bancária, mas é o método seguro e econômico. Portanto, é enviar o recurso direto para a instituição educacional. Esta é a nossa dica. Nós recebemos perguntas que vêm através de pequenos vídeos que são gravados no smartphone e nós vamos apresentar algumas dessas perguntas aqui. Acompanhe a primeira delas. Olá, meu nome é Shine, eu tenho 20 anos. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre os rendimentos mais comuns de renda fixa. Vocês têm alguma dica para quem está começando? Um abraço a todos do programa Saldo Extra. Parabéns, tão jovem, já está pensando em investir, está pensando no futuro. Vou repetir aqui, se for necessário, eu repito todos os programas. Se você quer uma vida financeira próspera, comece já, de imediato. E que bom que os jovens estão acompanhando o Saldo Extra. Eu comecei a seguir conselhos de educação financeira
quando eu comecei a trabalhar com 18 anos e quando eu recebi o meu primeiro salário em dinheiro, era um salário mínimo. Eu me lembro que quando eu recebi aquele envelope com dinheiro, a pessoa que me entregou o dinheiro disse assim, não gaste tudo, economize um pouquinho, você vai precisar. Nunca me esqueci. E até hoje tenho colocado esse conselho em prática. Parabéns, Sheila, porque você está pensando já em economizar. Ela falou em renda fixa, excelente opção. Tem uma remuneração melhor do que a poupança, é conservadora, é garantida, é protegida e você tem algumas formas de aplicar em renda fixa. Na sua própria instituição bancária, você pode também optar pelo Tesouro Direto, falamos disso aqui sempre. Apenas eu recomendo de que, ao você adquirir esses títulos e aplicar em títulos de governo, respeite a data de vencimento, para que você pague menos imposto. E se você vai precisar, Sheila, de um recurso no curtíssimo prazo, talvez a melhor opção nem seja a renda fixa, por conta da tributação, da taxa administrativa, talvez a tradicional poupança seja uma opção. Procure rendimentos, Sheila, conservadores, tá certo? Não vá correr riscos. E se alguém quiser correr risco, faça com uma pequena parte da sua reserva. Nós não temos muitos recursos, por isso eu sempre recomendo investimentos conservadores. Vá em frente, Sheila, e que Deus te abençoe. A próxima pergunta que vem é, olá, Antônio Tostes, meu nome é Karine Rugolini e gosto muito do programa Saldo Extra. Tem me ajudado a organizar minhas finanças, mas gostaria de pedir uma orientação. Recentemente abri o meu próprio negócio no ramo de alimentação. Gostaria de saber qual é o conselho que você dá para quem está iniciando os negócios. Abraços. Obrigado, Karine, pela sua pergunta. A primeira dica ou o primeiro conselho que eu vou dar para quem está começando um negócio próprio é o seguinte: separe o faturamento, as receitas e despesas do seu negócio da sua receita e despesa pessoal. Portanto, você tem que ter o controle absoluto e total de tudo que você está faturando, recebendo no seu negócio e tudo que você está gastando, para que você acompanhe a lucratividade do seu negócio. Da lucratividade do seu negócio é que você vai retirar uma parte para a sua despesa pessoal. Então, essa parte que você vai tirar, você faz agora o seu controle pessoal, o seu orçamento pessoal, as suas despesas, e assim como o lado de cá, o seu negócio tem que dar lucro, a sua vida pessoal também tem que dar lucro, o resultado lá de cá tem que ser positivo. Separe as duas coisas. Agora, como você falou no negócio inicial, todo negócio que está começando precisa de investimento. Portanto, esta fase da sua vida é para você viver com o básico, o essencial e necessário. Não vá querer agora comprar um carro novo, fazer aquela viagem dos sonhos, não é o momento. Deixe o seu negócio se estabilizar, deixe o seu negócio ter uma boa reserva, porque mesmo que seja no ramo de alimentação, existe aquele desempenho, como diz aí no mercado sazonal, às vezes vende um pouco mais, às vezes vende um pouco menos. Então você precisa ter uma reserva da sua atividade econômica. E retire parte dessa lucratividade do seu negócio para investir no próprio negócio. Ter bons equipamentos, ampliar, fazer uma divulgação. Portanto, o conselho para quem está começando nos negócios é: saiba exatamente o quanto você recebe, o quanto você gasta, tire ali a provisão para devedores duvidosos, alguém que, quem sabe, não pagou, um cheque que voltou, etc. Isso tudo tem que estar bem controladinho. E invista no negócio, forme uma boa reserva, deixe a sua vida de lado, controlando seus gastos e procurando gastar o mínimo possível para que o seu negócio se estabeleça, tenha uma boa clientela, ele possa crescer e se desenvolver e, paralelamente, a sua vida pessoal vai se desenvolver também. Esse é o conselho que eu dou para você, Karine, que você seja muito bem sucedida no seu novo negócio. Temos mais uma pergunta agora que veio por vídeo, vamos acompanhar. Oi, meu nome é Giovana, eu tenho 19 anos e gostaria de saber para que serve o FGTS e deixar um beijo para o pessoal do Saldo Extra. Obrigado, Giovana, pela sua pergunta, por estar com a gente. Retribuímos aqui um abraço também a você, tá certo? Que você seja muito bem sucedido nas suas finanças. FGTS quer dizer Fundo Garantia sobre Tempo de Serviço. É um valor que o empregado que tem carteira assinada, que tem vínculo empregatício, ele recebe para que ele forme um fundo para a sua aposentadoria, para o futuro. E caso ele venha a ficar desempregado,
ele pode sacar o seu fundo de garantia, se ele for demitido, para que ele possa aí recomeçar a sua vida, seguir com a sua vida em frente. Portanto, é um fundo de garantia por tempo de serviço para aqueles que têm vínculo empregatício. Eu quero dizer que a remuneração do fundo de garantia, ela não é a melhor remuneração do mercado. Ela é remuneração pequena, mas esse valor vai sendo corrigido. Quando você tiver um bom saldo no seu fundo de garantia, foi a Giovana que mandou a pergunta, Giovana, não se esqueça de pensar já no seu imóvel. E o seu fundo de garantia ele pode ser usado para você comprar o seu imóvel, você ter a sua casa própria. Portanto, faça bom uso do seu fundo de garantia. Vamos à próxima pergunta que nós temos aqui para hoje. A pessoa não se identificou e ela disse assim: há 5 anos tenho uma dívida. Ouvi dizer que caduca, por isso não quero pagar. Meu nome vai ficar registrado para sempre no SPC como não pagador? Eu quero dizer a essa pessoa, quero agradecer pela sua franqueza, pela sua transparência e quero dizer a você que a sua decisão de não pagar esta dívida está errada. Errada, tá certo? Se você não quer pagar essa dívida, você está contrariando um princípio da Bíblia, da Palavra de Deus, que é o princípio da honestidade. Existe inclusive um mandamento que diz: não furtarás. Talvez, eu quero dizer a essa pessoa, que quando você contraiu essa dívida, você não estava pensando em não pagá-la, claro. Quem sabe ela se tornou uma dívida porque você teve imprevisto, porque você passou por uma situação difícil. Tudo bem, existe uma explicação, mas a decisão de não pagar não é uma decisão condizente para um bom cidadão e para um bom cristão. Essa história de que a dívida caduca, ela pode ser verdade. Existem muitas empresas que têm lá a sua provisão para devedores duvidosos e depois que ela faz de tudo para tentar receber, ela joga essa dívida para despesas incobráveis, lá para o não operativo e quem sabe ela desapareça. Mas muito mais importante do que uma vida financeira em dia é você ter o seu nome na praça, é você dar um bom testemunho. Portanto, eu quero recomendar a esta pessoa que está com essa dívida de que faça um plano para quitar esta dívida. Pense bem, avalie a sua vida financeira, economize o máximo possível, reduza suas despesas e faça um plano para pagar essa dívida, mesmo que seja no longo prazo. Negocie, tá certo? Não pense assim, isso vai ficar no esquecimento, eu não vou mais fazer empréstimo, financiamento, eu vou pagar tudo à vista, não preciso pagar as dívidas do passado. Não pense assim, ok? Fica o meu conselho para que você faça um esforço, faça a sua parte, quem sabe com algum sacrifício, é verdade, mas pague a sua dívida e quando você for dormir, colocar a cabeça no travesseiro, eu tenho certeza que a consciência tranquila é algo precioso e não tem preço que pague. E peça a ajuda de Deus, que Ele vai estar ao seu lado. Temos aqui mais uma pergunta. Essa pergunta também vem através de um vídeo. Vamos acompanhar agora a pergunta do Alex. Meu nome é Alex Canavese, eu tenho 28 anos e a minha pergunta é: como faz para pagar o licenciamento de um carro? Um abraço para o pessoal do Saldo Extra. Olá, Alex, mais um jovem aqui mandando a sua pergunta. Alex, é muito fácil. Você pode pagar através da instituição bancária que você trabalha. Os bancos, eles oferecem essa opção, você entra no site do banco, vai lá em outros serviços, vai aparecer lá pagamentos, você vai em pagamentos, melhor dizendo, vai em pagamentos, vai aparecer lá boleto de cobrança e outros mais, e vai aparecer lá possibilidade de você pagar o licenciamento do seu carro. Você vai colocar lá a identificação do seu veículo, estado, etc., e já vai aparecer lá a despesa do licenciamento, a data de vencimento, e você pode pagar, inclusive, pela internet, tá certo? É muito fácil pagar o licenciamento do seu veículo. Portanto, fica a dica de que você use o sistema financeiro. A próxima pergunta que eu tenho é de Gerson Fernandes. E ele diz assim: tenho um filho que iniciou há pouco tempo a fase escolar. Como posso ensinar educação financeira para o meu filho? Fico preocupado, já que este é um tema não abordado nas escolas. Não gostaria que ele passasse pelas mesmas dificuldades que eu passei. Eu quero dar aqui os parabéns ao Gerson pela sua decisão de começar a educação financeira para o seu filho quando ele começou na idade escolar. Gerson, me permita
compartilhar com você a minha história. Eu tenho uma filha que hoje tem 24 anos, ela é uma pessoa maravilhosa, já está no mercado de trabalho, já se graduou, e a minha filha é um exemplo em muitos aspectos, inclusive na vida financeira. Ela não é consumista, nunca deu problemas, nunca se endividou, está controlando o seu salário, que é pequeno, porque ele entrou no mercado de trabalho recentemente, uma vida financeira equilibrada. E foi exatamente isso que nós fizemos. Nós começamos bem cedo a educá-la na questão financeira. E o primeiro conselho que eu dou para você é que você seja um exemplo para a sua vida. Primeiro, assunto de finanças, de dinheiro dentro de casa deve ser um assunto construtivo, não negativo. Brigas e discussões entre marido e mulher só vão trazer uma educação negativa para os filhos. Muitos deles crescem achando que dinheiro é um problema e vão ter dificuldades para administrar o dinheiro no futuro porque não tiveram dentro de casa um bom exemplo. Seja um bom exemplo na questão do orçamento, do controle dos gastos. E você pode agora envolver o seu filho nessa discussão da família. Fale de planos, algo que ele vá se beneficiar também, um lugar legal que ele gostaria de ir e diga que ele pode economizar para que esses planos da família sejam realizados. E uma dica que eu dou para que você ensine educação financeira para o seu filho é dar a ele uma pequena mesada. Se ele for bem pequeno, pode ser uma semanada ou quem sabe uma quinzenada. O importante é que ele receba uma parte em dinheiro. E ao você dar a mesada para o seu filho, você dê para ele também alguma coisa que ele vai pagar com aquela mesada. Aquela comprinha lá no mercado, alguma coisinha a mais lá no lanche da escola, para que ele tenha habilidade já de guardar, de administrar aquele dinheiro para aquele benefício que ele vai ter. E no momento que o dinheiro acabar, ele não vai ter mais, vai ter que esperar o próximo mês. A primeira lição que a criança aprende quando ela tem uma mesada, uma lição muito simples, é que dinheiro acaba. Tá certo? E ele vai entender que se o dinheiro dele acaba, o dinheiro do papai e da mamãe também acaba e, portanto, ele vai desenvolver a arte de ficar dentro dos limites. E como você aí é um cristão, muito provavelmente, você segue os princípios bíblicos, e ensine o seu filho também a se relacionar com Deus, devolvendo o dízimo da mesada dele e também dando uma oferta da mesada, proporcional àquilo que ele recebe. Esse relacionamento com Deus deve começar desde cedo. E esse relacionamento com Deus vai lembrar o seu filho de que ele é uma criatura, de que ele depende da bênção de Deus também para a sua manutenção. Siga por este caminho e que Deus lhe abençoe nessa jornada. A próxima pergunta que temos aqui também veio através de um vídeo. Vamos acompanhar. Meu nome é Andréa, eu tenho 32 anos, eu sou de Araraquara e eu queria saber como faço para saldar as dívidas rápido e ainda conseguir fazer uma poupança depois. Pois é, a pergunta da Andréia, eu imagino que seja a pergunta de muita gente que está endividada, quer se livrar logo das dívidas. Bom, a pergunta, talvez eu já até tenha comentado aqui em outros programas, mas vamos repetir para que fique bem claro para nós e para a Andréia quais os passos que nós devemos dar se nós queremos saldar dívidas. O primeiro deles, Andréia, é que você precisa conhecer exatamente aonde você está devendo, quanto você está devendo e qual a taxa de juros desta dívida, ok? Relaciona as dívidas, o montante das dívidas e a taxa de juros. Agora você vai ver a possibilidade de renegociar algumas dessas dívidas, trocar dívida que tem uma taxa de juros mais alta por uma dívida que tem a taxa de juros mais baixa. Por exemplo, troque a dívida do cartão de crédito pela dívida do crédito pessoal, fazendo uma dívida com crédito pessoal. Você pode usar também o crédito consignado, se você tem vínculo empregatício, que tem uma taxa de juros menor, e pague a dívida lá do cartão de crédito ou de cheque especial. Procure também os estabelecimentos onde você está devendo e tente renegociar, quem sabe com um valor, uma taxa de juros menor, mas assumindo o compromisso de pagar mais rápido. Isso é possível porque com a sua situação financeira difícil que estamos vivendo, certamente os estabelecimentos querem receber e vão renegociar. Agora, Andréia, o método mais fácil para pagar as dívidas de forma mais rápida é fazendo uma reestruturação na sua vida pessoal. É você parar de gastar com tudo aquilo que não é imprescindível.
gaste só com o básico, só com o do dia a dia, o essencial. E mesmo assim, esse básico, esse essencial, deve ser o mínimo possível. Reavalie a possibilidade de reduzir ao máximo as suas despesas. E aí, com a sobra que vai ser maior do seu salário, você vai quitando as dívidas que têm a taxa de juros maior. Não existe outro caminho que não seja este. Muita economia para pagar as dívidas. Aí sim, depois que você saldou as suas dívidas, aí você vai então formar a sua reserva, formar a sua poupança, a sua economia para fazer frente aos seus planos. Aí você pode ter um padrão de vida um pouco melhor. Mas enquanto está em dívidas, sacrifício, disciplina, domínio próprio, para que você possa sair dessa situação e ter uma vida mais tranquila. Vamos agora à próxima pergunta. E a pergunta que eu tenho aqui é da Fabiana Souza. Ela diz assim: com o aumento dos preços dos alimentos, tem alguma dica para economizar no supermercado? Eu acho que eu respondi uma pergunta recentemente aqui sobre esse tema. Então vamos recordar a pergunta que nós já tivemos aqui no Saldo Extra, porque esse assunto é importante. Primeiro conselho que eu quero dar aqui para a Fabiana: não economize com a alimentação no que diz respeito à qualidade dos alimentos. Os alimentos naturais, integrais, às vezes eles são mais caros que os industrializados. Mas você investindo em ter uma alimentação saudável, você estará investindo no seu corpo, na sua mente, na sua saúde. Isso vai lhe trazer mais produtividade, uma mente mais capaz para criar, para se desenvolver. E, obviamente, você tendo um bom desenvolvimento profissional, abrirão oportunidades para que você cresça, para que você se desenvolva e tenha um salário melhor. Portanto, invista numa boa qualidade da sua alimentação. E ao ir ao mercado, leve uma lista de alimentos, ou seja, uma lista daquilo que você vai comprar, dos alimentos que você quer comprar, para que você não leve algo que não precisava e para que você não esqueça algo que precisava. Não vá fazer compras de alimentos quando estiver com fome, para que você não seja tentado a levar aquilo que não precisa e, quem sabe, vir a perder algumas coisas em casa porque a validade venceu. Portanto, leve uma lista, vá fazer compra quando não estiver com fome, procure comprar produtos da estação, as frutas da estação que são mais baratas. Se tiver algum produto não perecível, que está em promoção, quem sabe compra 1, 2, 3 meses e você vai estar economizando. Essas são as dicas básicas e que Deus te abençoe. Não se esqueça de investir em uma alimentação de qualidade. E a última pergunta de hoje vem da Gisela. Ela diz assim: qual o melhor investimento nos dias atuais? Gisela, o melhor investimento nos dias atuais é a renda fixa, pós-fixada, que é a mais conservadora. Ok? Você pode aplicar na poupança se é para o curto prazo, mas invista em renda fixa. E como eu disse, seja conservadora ao fazer os investimentos para que você possa proteger aí a sua economia, a sua reserva, as suas finanças pessoais. Essa é a dica. E se você quiser saber mais sobre investimentos, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/saldoextra, e você vai fazer uma rápida pesquisa, você vai encontrar ali programas que falam de poupança, renda fixa, tesouro direto, fundos de investimento, e você vai ter mais orientações para que tome a decisão correta. Eu quero terminar o programa lendo um texto da Bíblia. A gente vê as pessoas passando por dificuldades, e existe um texto muito lindo que está no livro de Isaías, no capítulo 40. É um texto um pouquinho mais longo, mas ele tem uma mensagem muito preciosa para todas aquelas pessoas que passam por lutas e dificuldades. A palavra de Deus diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam,
e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Este, para mim, é um dos mais lindos textos da palavra de Deus. Note que o profeta começa descrevendo quem é esse Deus. É o Deus que criou o mundo, é o Deus que criou todas as estrelas, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que conhece cada uma das estrelas, é o Deus que controla o universo. Esse texto diz ainda que esse Deus, ele não se esquece de nós. Somos pequeninos diante do tamanho do universo criado por Deus, mas nós somos tudo de mais precioso da criação de Deus e Ele conhece cada um de nós. Esse texto diz ainda que Deus não se cansa nem se fadiga. Deus não se cansa de ouvir a minha oração. Deus não se fadiga de eu estar apresentando a Ele as minhas necessidades. Ele tem tempo para nos ouvir a todos nós em qualquer momento. E esse texto diz ainda que aqueles que esperam no Senhor, essa expressão esperar no Senhor quer dizer aqueles que se colocam nos braços de Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que buscam as forças no poder que vem de Deus. Esse texto nos diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A vida nesta terra pode ser uma vida difícil, pode ser uma vida de lutas, pode ser uma vida de perdas, de problemas, inclusive na vida financeira. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus pode nos fazer subir como águias. Deus quer nos ver nas alturas. Deus quer que nós tenhamos uma vida digna, com prosperidade. Nós precisamos, portanto, fazer a nossa parte. Coloque em prática os conselhos que aqui apresentamos. Faça o dever de casa e apresente a Deus o seu pedido. Peça sabedoria, peça força e Ele vai lhe conceder. E unindo o nosso desejo de fazer a nossa parte com a vontade e a bênção de Deus, nós vamos realizar os nossos planos. Que Ele lhe dê esta bênção, meu amigo e minha amiga, e que você seja muito bem sucedido. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.